A pergunta que eu quero fazer nesta chamada oitava da Páscoa. Por que oitava da Páscoa? Porque essa semana é a oitava da Páscoa. Porque a Páscoa é uma festa de tanta alegria, sobra tantas coisas boas, que esta oitava é como se nós estivéssemos estendendo a festa da Páscoa. É uma imensa alegria para todos nós a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa plena redenção. A pergunta que eu quero fazer nesta oitava da Páscoa: os mortos ressuscitaram com a morte de Jesus? Os túmulos dos santos se abriram? Você já ouviu esta passagem da Bíblia, que é a única passagem da Bíblia, é a única passagem do Evangelho que trata disso? Nós estamos falando do capítulo 27, nos versículos 52 e 53 do Evangelho de São Mateus, que diz assim: os sepulcros se abriram, muitos corpos de santos falecidos ressuscitaram. Eles saíram dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. Se nós formos ver a agonia de Jesus na cruz, os últimos momentos de Jesus na cruz, diz também o Evangelho de Mateus no capítulo 27, no mesmo instante, no instante final, em que Jesus morre na cruz, o que acontece? O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. E além disso, os sepulcros se abriram, muitos dos corpos falecidos ressuscitaram, eles saíram do sepulcro depois da ressurreição. Nós que somos cristãos, nós ficamos às vezes perplexos, reflexivos. Por que Jesus teve que descer ao túmulo? Por que Jesus ficou sepultado no seio da terra? Esta é uma pergunta, eu me lembro, ainda na minha tenra idade, eu perguntava para minha catequista, nos primeiros tempos de vivência na minha igreja católica, por que Jesus teve que ser sepultado, descer ao sepulcro? Por que ele foi sepultado? E às vezes a catequista ficava, sem saber exatamente dizer o significado real. E a finalidade deste vídeo é exatamente esta, de nós podermos compreender, alcançar esta passagem do Evangelho de Mateus. Primeiro, quando Jesus morre, os mortos ressuscitaram. Ou seja, Jesus, ao morrer, Jesus teve como uma das suas finalidades. Jesus estava cumprindo o projeto de Deus, que é a nossa plena redenção. Ele sofreu, nós vimos, todo o Evangelho diz, os 4 Evangelhos narram isso. Ele passou por uma intensa flagelação, depois de ser condenado injustamente, carrega a sua cruz para o Calvário, é crucificado, morto e depois é sepultado no túmulo. E a igreja fala que o túmulo é a mansão dos mortos. E por que Jesus desceu ao túmulo, a mansão dos mortos? Uma das finalidades foi ressuscitar todos os santos. Todos aqueles que morreram até a morte de Jesus. Todos aqueles, os patriarcas, os profetas, e todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus fiel estava sepultado, aguardando a graça e a redenção divina. Então Jesus morre, e diz a palavra de Deus
no Evangelho de Mateus, que com a morte de Jesus, eles ressuscitaram. Eles ganharam vida. E quando Jesus ressuscitou, os túmulos se abriram e eles saíram. E ainda o Evangelho de Mateus diz assim: entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, aqueles que ressuscitaram entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E esse texto nos chama a atenção para várias reflexões. A primeira: muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Então, a figura dos santos, que a Igreja Católica Apostólica Romana diz que eles existem, está aqui confirmado neste Evangelho. Muitos corpos de santos falecidos ressuscitaram. Então, existem os santos. E depois, Jesus morreu, desceu ao túmulo. E ao ser sepultado na mansão dos mortos, Jesus foi para também ressuscitar com ele todos os justos que morreram antes dele. Então aqui está a resposta. Por que Jesus foi sepultado? Exatamente para resgatar todos os justos, todos os santos que haviam morrido até ali, no momento em que ele morreu. O Catecismo da Igreja Católica, nos seus parágrafos de 632 a 637, fala exatamente dessa descida de Cristo, da morte de Cristo, e diz assim: Cristo desceu aos infernos. E muitos perguntam: Cristo foi até o inferno? Não. Quando se diz que Cristo desceu aos infernos, Cristo desceu no seio da terra. Cristo repousou como todos os justos e santos repousam, e ele foi exatamente ressuscitar e resgatar todos os justos, todos os santos. Então, o nosso catecismo diz assim, inclusive citando o Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 32 e 33. Anunciamos esta boa nova, a promessa que Deus fez aos nossos pais, ele a cumpriu para nós, os filhos, ao ressuscitar Jesus. A ressurreição de Jesus, diz o Catecismo da Igreja Católica, é a verdade culminante de nossa fé em Cristo, criada e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição, estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada juntamente com a cruz como parte essencial do mistério pascal. Cristo ressuscitou dos mortos, por sua morte venceu a morte, aos mortos deu a vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a ressurreição de Jesus é a ressurreição de todos nós. Nós temos a certeza, e a certeza para nós cristãos é dita como a esperança da ressurreição, porque nós ressuscitaremos com ele, conforme diz a própria palavra de Deus. A respeito da ressurreição dos mortos, com a morte e ressurreição de Jesus, é importante a gente ver alguns santos que se aprofundaram nessa matéria. São Jerônimo, por exemplo, que viveu entre os séculos IV e século V e quem traduziu a Bíblia Sagrada do hebraico e aramaico para o latim. O que é que ele diz dessa passagem do Evangelho
de Mateus que nós vimos. Ele diz que os santos realmente saíram dos túmulos, apareceram a muitos em Jerusalém, foi um testemunho público da vitória de Cristo. São João Crisóstomo vê esse evento como um sinal poderoso da vitória sobre a morte. Ele diz: não foi um detalhe secundário, foi uma prova visível de que a morte foi derrotada, um anúncio antecipado da ressurreição universal, da ressurreição de todos nós. E ele conclui dizendo que Cristo venceu a morte. São Tomás de Aquino, por seu turno, ele explica, ele faz uma explicação sobre esse evento. Ele diz: esses santos ressuscitaram antes da ressurreição de Cristo aparecer plenamente, mas só saíram e apareceram depois, só saíram dos túmulos, né, depois que Cristo ressuscitou. Porque Cristo é o primogênito dos mortos. E também ele ensina que não era ainda a ressurreição gloriosa, definitiva. Foi um milagre especial ligado à obra de Cristo, à ressurreição de Jesus. Então eu estou colocando esses três santos, São Jerônimo, São João Crisóstomo e Santo Tomás de Aquino, para dizer que os santos, aqueles que estudam a palavra de Deus, reconhecem que a ressurreição dos mortos foi efetivamente uma demonstração cabal, descrita no Evangelho de Mateus, como nós vimos, da ressurreição universal, da ressurreição de todos nós. Diante de tudo isso que foi exposto nesse vídeo, o que isso significa para nós? Significa que a morte não tem a última palavra. Deus é mais forte que o túmulo e existe esperança real da ressurreição. Isto não é apenas uma história, isto é a realização da promessa de Deus, é a realização do seu projeto de redenção para a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. É com alegria que nós estamos vendo a Escritura Sagrada, que nós estamos lendo na Escritura Sagrada, que Jesus, ao morrer, os santos ressuscitaram. E quando ele ressuscitou, os santos saíram dos túmulos, ou seja, com a ressurreição, os santos também saíram dos túmulos e também apareceram para muitos em Jerusalém, como diz o próprio Evangelho de Mateus. Você já tinha atentado para essa passagem do Evangelho de Mateus? Você já conhecia esta passagem? E na sua opinião, isso foi uma ressurreição literal ou apenas um sinal simbólico? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma a compreender a palavra de Deus, se inscreva no nosso canal, Buscando a Verdade, Fé Católica, e compartilhe com alguém que precisa fortalecer a sua fé. Que Deus nos abençoe grandemente e nós queremos agora agradecer a Deus pela ressurreição de Jesus e queremos também que nós sejamos abençoados e que nós tenhamos uma Páscoa perfeita na nossa vida doravante. Que nós tenhamos sempre a alegria da Páscoa na vida das nossas famílias, na vida de todas as famílias e do mundo inteiro. Amém.